uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Muitos o veem como um homem santo e até mesmo como um Deus na terra. O Papa Francisco se tornou um dos papas mais populares de todos os tempos, se intitulando Homem de Deus, ao mesmo tempo em que quebra regras impostas pela Bíblia, inclusive blasfemando contra ela e contra Jesus Cristo várias vezes em seus discursos. Mas quem é o Papa Francisco na realidade? Muitas profecias falam do surgimento de um grande falso profeta que será visto como um homem santo e enganará a muitos. E existem muitos fatos que apontam que o Papa Francisco pode ser o tal falso profeta dos últimos tempos, que se unirá ao Anticristo para juntos erguerem a nova ordem mundial. Outros fatos ainda mostram que esse Papa, assim como muitos outros, estaria envolvido com as satânicas sociedades secretas que juntas formam os Illuminati. Nesse vídeo vamos descobrir a face oculta do Papa Francisco e mostrar as podridões e o satanismo que acontecem por trás dos muros do Vaticano. Jorge Mário Bergoglio, conhecido mundialmente como Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires em 1936, filho de italianos e sendo o mais velho entre 5 irmãos. Bergoglio cresceu e em 1958 começou a sua trajetória religiosa, entrando para a companhia dos jesuítas, até que em 73 foi nomeado superior provincial dos jesuítas. Longos anos se passaram e em 2013 Jorge Bergoglio se torna o famoso Papa Francisco. Muitos não sabem, mas apesar do nome, os jesuítas são totalmente contrários a Jesus Cristo e na verdade são uma sociedade secreta que usa esse nome para passarem desapercebidos, fingindo serem modestos cristãos, passando uma boa imagem enquanto seguem com seus planos satânicos sem levantar suspeitas. Os jesuítas são uma das sociedades secretas mais poderosas do mundo e foram responsáveis pela criação dos famosos Illuminati, com o objetivo principal de erguer o novo sistema global chamado de a Nova Ordem Mundial. Esses homens são comandados pelo Papa Negro, que age por trás dos holofotes, e pelo Papa Branco, hoje o Papa Francisco, e são verdadeiros soldados que são treinados por anos para agir em silêncio, se infiltrando em locais de poder com o objetivo de executar o seu grande plano, a criação de uma nova ordem mundial que será regida pelo Anticristo. Para isso, eles vão fazer o que for preciso, incluindo torturar e assassinar inocentes ou até mesmo membros da sua própria organização, se esses ficarem no caminho dos seus planos. Ao entrarem para a sociedade, todo jesuíta, incluindo o Papa Francisco, é obrigado a fazer um juramento que diz muito sobre a natureza cruel e satânica dessa organização e dos seus membros. O juramento é longo e aqui está um trecho dele. Prometo e declaro que farei, quando se me apresente a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal como se me ordene fazer. Extirpá-lo-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade ou sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei
estrangularei vivos esses infames hereges, e abrirei o ventre das suas esposas, e baterei com a cabeça dos seus filhos na parede, a fim de aniquilar execranda raça. Os jesuítas também são coligados com a maçonaria e compartilham os mesmos gestos e símbolos entre si. Nessa foto, o Papa Francisco aparece fazendo um deles, o gesto da mão sobre o peito. Esse gesto é um gesto usado na maçonaria que se refere ao mestre do segundo véu. Vários outros maçons já foram retratados por toda a história, fazendo o mesmo gesto. O Papa Francisco também já foi visto fazendo o famoso gesto satânico da mão chifrada, gesto que representa o demônio bode Baphomet, muito cultuado pela elite, que serve para lançar maldições. Ele não é o único Papa a fazer esse gesto satânico. O Papa Bento XVI parecia ser um grande fã desse gesto e o fazia constantemente. Gesto satânico que é repetido o tempo todo por vários membros da elite. Coincidência? O Vaticano é tão envolvido com os Illuminati que podemos ver em sua arquitetura várias vezes o símbolo do olho do diabo, símbolo egípcio usado pelas sociedades secretas. Existem muitos relatos de pessoas ligadas ao Vaticano que alegam que nos interiores do lugar são celebradas missas satânicas em que o Papa, junto com outros membros, se trajam com capas negras e fazem adoração ao seu verdadeiro Deus, o diabo, fazendo, inclusive, sacrifícios de crianças. Nesse vídeo, uma menina que escapou de um desses rituais conta o que viu. Tu tues les enfants? Comment tu le sais ça? Des choses comme ça et il l'a tombé en tête. Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? Also, Sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, Sie haben es leiden lassen. Um dos exorcistas oficiais do Vaticano declarou numa entrevista que o diabo está presente no Vaticano e que existem muitos bispos e cardeais que não acreditam em Jesus Cristo e que estão associados ao diabo. Ele ainda disse que casos de pedofilia no local são consequências da presença do diabo no Vaticano. Este é Leo Zagami, um ex-Illuminati italiano que foi cabeça do templo maçônico de Monte Carlo. Leo tinha acesso direto ao Vaticano e seus membros, até que decidiu largar o ocultismo e expor tudo o que tinha visto. Para isso, escreveu alguns livros,
entre ele um chamado Papa Francisco, o último Papa. Nesse vídeo, Léo Zagami fala diretamente do Vaticano e faz declarações sobre as coisas que acontecem lá, incluindo o abuso de crianças e as missas satânicas que acontecem no local regido pelo Papa. Até mesmo os peritos do Vaticano admitem que há um elo muito próximo entre a pedofilia e o satanismo. E eles costumavam ter estas ambulâncias, estas falsas ambulâncias, paradas à frente da estação terminal, e eles costumavam apanhar jovens romenos de 14 anos e traziam-os diretamente para o Vaticano. Eu nasci dentro deste círculo do Vaticano, então eu estou aqui a falar de algo que eu conheço muito bem, que é a minha cidade e a cultura católica. Houve uma vez um realizador americano de filmes que veio aqui e basicamente filmámos algo na igreja, então eles mandaram-nos para fora da igreja. E o realizador disse: mas eu acredito em Jesus Cristo. Você sabe o que é que eles lhe disseram? Nós não queremos saber de Jesus aqui, isto é o Vaticano. Este setembro de 2015, é muito importante porque o Papa Francisco está a chegar aos Estados Unidos da América e está a fazer isto oficialmente pela primeira vez para despachar o governo mundial com o seu discurso no Congresso, com a sua visita às Nações Unidas, o que é na realidade a conclusão de 500 anos de história dos jesuítas tomando conta do Vaticano. A Ordem Jesuíta foi criada há 500 anos atrás por Ignácio Loyola e desde aí tornou-se a ordem mais poderosa no catolicismo. Agora eles têm o seu próprio Papa, mesmo sabendo que eles foram expulsos do Vaticano por um certo tempo, e o que eles vão fazer em setembro nos Estados Unidos da América é extremamente importante para a nova ordem mundial. Muitas pessoas antes costumavam dizer a mim: porque é que relacionas o Vaticano com a nova ordem mundial? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na realidade tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque, como eu mostrei ao Alex Jones aqui em Roma, o Vaticano é tudo menos religião. O Vaticano, o Banco do Vaticano, que durante décadas tem vindo a reciclar o dinheiro das drogas, dos cartéis da droga, da máfia, lavando este dinheiro. Eles tentaram nos últimos anos corrigir tudo isto e agora eles trouxeram um Vaticano mais aberto para o mundo, onde eles dizem que é tudo transparente, mas nada é transparente dentro do Vaticano, nada é o que parece no Vaticano. E agora, claro, eles têm um Papa jesuíta, então todo o cenário está completamente sob controle, porque os jesuítas ao mesmo tempo têm um elo muito próximo com os maçons, o antigo e aceito rito escocês. Então também há um elo entre os jesuítas e os maçons, especialmente nos países católicos, ainda mais do que os protestantes. Então isto é o que está a acontecer agora, e ao mesmo tempo nós temos todo este cenário de missas satânicas que estão a acontecer dentro do Vaticano, com estes círculos de pedofilia. Profecias bíblicas falam do surgimento de um grande falso profeta. Esse homem será o religioso mais poderoso da face da terra e será a maior arma usada pelo anticristo para a instalação de uma nova ordem mundial. O principal papel do falso profeta vai ser unir todas as religiões mundiais em uma única religião, usando como pretexto amor e paz, para que assim fique mais fácil o controle do anticristo sobre todas essas religiões. Isso é exatamente o que o Papa Francisco está fazendo nesse exato momento, viajando pelo mundo todo e fazendo a união entre as religiões, deixando o terreno pronto para o anticristo. Vários outros fatos apontam que o Papa Francisco pode sim ser o falso profeta dos últimos tempos. Existe uma profecia dos papas muito antiga. Essa profecia foi feita por um homem chamado São Malaquias. Segundo ele, o Papa de número 112 seria o Papa do final dos tempos, ou seja, o falso profeta, e disse ainda que a cidade das 7 colinas, o Vaticano, seria destruída durante a estadia desse Papa. O fato é, o Papa de número 112 é o Papa Francisco, e muitos outros fatos e sinais nos levam a crer que ele pode ser mesmo o falso profeta
citado na Bíblia. Primeiro, no dia da renúncia do Papa Bento XVI para a futura entrada do Papa Francisco, um raio atingiu a cúpula da Basílica no Vaticano como um provável sinal de Deus do mal maior que estava por vir. Segundo, a importante revista Times se referiu pela primeira vez a um Papa como o Papa do Novo Mundo, fazendo uma alusão ao termo Nova Ordem Mundial, que em inglês se escreve New World Order. Nessa outra edição, eles repetiram o mesmo termo, como se quisessem deixar ainda mais claro. Exatamente como nesse livro escrito por Andrea Tornielli, que também usa o mesmo termo. Coincidência? Terceiro, confirmando que é sim o Papa da Nova Ordem Mundial, o Papa Francisco, em várias ocasiões, pede por uma nova ordem mundial, como em sua visita ao Equador em maio de 2013. Quarto, em Apocalipse 17:11, fala-se que a besta é o 8º rei, sendo que em 1929, com o Papa Pio XI no poder, foi fundado o Estado do Vaticano, que é um país independente, e a partir daí todo Papa é considerado um rei, e o Papa Francisco é o 8º rei, contando a partir do Papa Pio XI. Quinto, como um bom falso profeta, Papa Francisco sempre blasfema e fala coisas contra Deus e sua palavra, coisas horríveis, como é perigoso ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. A Bíblia é um livro extremamente perigoso. E disse ainda que Jesus Cristo pecou, além de muitas outras coisas. Sexto, no Vaticano, em um dos seus pedidos de paz, Papa Francisco solta 2 pombas brancas representando a própria paz. Mas como nunca antes, as pombas foram estranhamente atacadas por 2 pássaros, um corvo e uma gaivota, que se uniram e massacraram as pombas. Seria um possível sinal de Deus de que essa paz teria sido negada? A Bíblia diz: pois que, quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A Bíblia também cita o Vaticano e seu sistema corrupto e enganador que será usado pelo anticristo e pelo falso profeta nos últimos dias. Em Apocalipse, no capítulo 17, o Vaticano é comparado simbolicamente a uma mulher assustadora e vestida de vermelho e púrpura, adornada em ouro e pedras preciosas, que segura um cálice feito de ouro e que está sentada numa besta de 7 cabeças, que por sua vez se encontra sobre muitas águas. Essa mulher é chamada de a mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Essas pistas e características comprovam que é exatamente do Vaticano de que se está falando. As cores da vestimenta da mulher são vermelho e púrpura, exatamente cores tradicionais encontradas nas vestes dos bispos e cardeais do Vaticano. A mulher segura um cálice de ouro, exatamente como os papas, que usam cálices assim em algumas celebrações. A descrição ainda diz que a mulher usa ouro e pedras preciosas, que simboliza a riqueza exagerada do Vaticano e o seu grande poder. A besta com 7 cabeças é descrita ainda no capítulo 17 como os 7 montes ou colinas, no meio dos quais a simbólica mulher está, sendo que Roma, onde está localizado o Vaticano, é conhecida como a cidade dos 7 montes, justamente por ter 7 colinas. Em Apocalipse ainda diz que a mulher está sobre muitas águas e explica que essas águas representam as pessoas e nações que serão enganadas por essa instituição. O Vaticano é composto por membros de sociedades secretas e adoram a Lúcifer de várias formas. Uma delas é adorando ao Sol sutilmente. Para isso,
usam utensílios religiosos com esse simbolismo e até mesmo em sua decoração. Muitos não sabem, mas o Sol é uma divindade pagã adorada desde a antiguidade e por várias culturas, tendo muitos nomes como Apolo ou Ra e muitos outros, que na verdade são uma das muitas facetas de Lúcifer, que usa o Sol como símbolo por ser considerado pelos ocultistas como o portador da luz, assim como o próprio Sol. O Sol ainda é usado como símbolo da Ordem dos Jesuítas, a mesma ordem do Papa Francisco. Coincidência? O Vaticano é tão ligado a Lúcifer que tem até um telescópio, isso mesmo, um telescópio chamado Lúcifer, que por acaso é um dos telescópios mais poderosos do mundo. Para quem ainda não acredita que o Vaticano e seus membros adoram a Lúcifer, nesse vídeo eles cantam e homenageiam Lúcifer durante uma celebração no Vaticano. Preste atenção na letra da música. Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. E então, existem muitos fatos que mostram que o Papa Francisco não é o que muitos pensam, e sim um lobo em pele de cordeiro que governa o Vaticano junto com as sociedades secretas e tem seus podres encobertos pelo grande poder da elite global. Muitos fatos e até profecias muito antigas apontam que esse Papa pode ser mesmo o temido falso profeta citado na Bíblia, que ajudará ao anticristo a erguer e a comandar durante a nova ordem mundial, usando o pretexto de paz e amor para unir as religiões do mundo todo, para que assim sejam facilmente controladas pelo anticristo, que parece estar mais próximo do que nunca. Mas e você, o que acha disso tudo?